Fala galera bonita, beleza? Como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Hoje temos um tema aqui muito interessante, que é um bate-papo aí rapidinho, né? Esse foi bem rapidinho, juro a vocês que não vai demorar, com a tecladista, né? A pessoa que gravou os pianos e os teclados dos 3 maiores álbuns de sucesso aí da carreira do Kim Catedral, beleza? Foi Coração Aberto, Um Sentimento e Certas Canções. 3 discos sensacionais. Inclusive no terceiro disco, né, Certas Canções, ela fez uma parceria na composição de Grande Amor, beleza? A melhor música do CD, né? Foi até gravado um clipe dela e tudo mais. Mas, pessoal, sem mais conversa fiada aqui, sem mais delongas, vamos chamar aí a Marcília Simeão em 3, 2, 1. Vai lá! As horas sim. E aí temos aqui os músicos que tocaram no CD do Kim, do Coração Aberto. Bom, Kim fez voz e violão. A Marcília aqui, que, poxa, tem uma história junto com a gente na JCM, na nossa escola de música que eu tinha com meu irmão. A Marcília deu aula há muitos anos, junto com a gente lá. Ela que tomava conta de toda a questão de piano, de teclado, ela que dava aula. E aí ela começa a gravar alguns álbuns aqui do Kim, ela grava esse. Então todos os pianos e teclados desse álbum aqui foram a Marcília que gravou. Marcília Simeão, você toca desde que idade? Quantos anos de carreira profissional você tem como músico? Eu quero começar me apresentando. Eu sou Marcília Simeão e comecei a estudar música aos meus 6 anos de idade. E desde então o piano se tornou uma grande paixão, desde minha infância. E profissionalmente falando, eu comecei a ensinar música e tocar em público mais ou menos uns 32, 33 anos atrás. Pessoal, antes de tudo, eu perguntei a ela como foi que ela chegou até o Kim, né? Como foi que Kim tomou conhecimento da existência dela, como foi que ela conheceu o Kim, beleza? Eu só fui conhecer o Kim pessoalmente quando eu comecei a dar aula lá na JCM Studio. Outra coisa que nós queremos saber é como você recebeu o convite para gravar com o Kim, né? Sei que você era professora de teclado, era piano, na escola JCM, na escola essa, onde Júlio César e César, né, eram professores, eram os donos ali, os proprietários dessa escola, né? Fez muito sucesso, na época era muito falada realmente. Os caras ali chegaram a níveis altíssimos ali. César era um cara muito, né, do povão assim, muito carismático, né? Então o pessoal ia lá para aprender o instrumento, para bater um papo com os caras e tudo mais. E você, Marcília, como foi que você recebeu esse convite aí para gravar os 3 melhores álbuns da carreira do Kim? O convite para tocar com o Kim surgiu em 1996, quando ele chamou eu e mais alguns professores da JCM para participar do primeiro CD solo dele, que era o Coração Aberto. Além do próprio pessoal do Catedral, que também tocava. E foi um período de muito aprendizado para mim. Marcília, nós temos uma curiosidade sobre como o Kim traz as músicas, né? Para uma pessoa que vai fazer uma participação na gravação do CD, né? Como era que ele chegava para você e dizia, olha, vai ser esse repertório aqui, vai ser essa música e tal.
ele deixava você livre para compor, para fazer suas melodias e tal, ou ele já trazia pronta, né? Você vai fazer assim, assado e tal. Quero que você explique para a gente mais ou menos como era que funcionava essa parte aí, essa questão aí. O Kim, ele deixava a gente com muita liberdade para criar e ele geralmente dava um direcionamento, tipo um pontapé inicial pro lado que ele queria que a gente fizesse e daí deixava a gente livre para a gente fazer como a gente desejasse. Eu aprendi muito pela experiência que o Kim já tinha nessa época. Ele tinha muita segurança e foco no que ele ia fazer. E isso inspirava a gente e me deixava mais segura, porque era alguns dos primeiros trabalhos que eu estava gravando e foi assim um voto de confiança muito grande que o Kim deu para mim, mas alguns professores que também, para alguns deles eu acho que também era a primeira vez. Então, como era uma primeira vez e precisava de uma cumplicidade, porque músicos que vão tocar juntos pela primeira vez precisam adquirir cumplicidade, porque todos ali já eram profissionais. Mas quando você vai tocar junto uma primeira vez, você precisa de criar cumplicidade naquele grupo. Então a gente ensaiou bastante, mas como a gente tinha uma cumplicidade de amizade grande, essa cumplicidade musical veio rápido. Veio de uma forma rápida e fluiu. Marcília, quantos trabalhos você gravou com o Kim, junto com o Kim, e quais foram eles, né? Apesar de já ter dito aqui no começo do vídeo, mas vindo da sua boca, com certeza tem um peso maior. Com o Kim eu participei de 3 dos trabalhos solos dele. O primeiro foi esse Coração Aberto, Um Sentimento e o Certas Canções. No Certas Canções, eu fiz uma música em parceria com o Kim, a música Grande Amor. E ela ficou em alta por um bom tempo, tocando na rádio e tudo. Marcília, sobre a escola JCM, né? A escola do Júlio e do César na época, né? Como você chegou a ensinar lá e assim, como era a sua relação com o César e com o Júlio? Eu já conhecia o César e o Júlio desde 1991, quando a gente dava aula lá na Academia de Música Gerações, na Escola de Música aqui em Nilópolis. Aí em 92, 93 eu saí de lá, eu perdi o contato com o César. E aí em 94 ele me encontrou e me convidou para dar aula na escola de música que ele e o Júlio tinham montado lá onde eles moravam. Era JCM Estúdio, era assim que se chamava. Marcília, onde você estava quando soube da notícia da morte do César e como você recebeu essa notícia trágica desse acidente aí? Talvez por isso, por essa grande amizade, esse grande vínculo que a gente formou, todo o pessoal que deu aula no JCM, e por isso que a gente sofreu tanto com a perda do César. Eu estava em casa no dia, e quem ligou, quem me avisou que ele estava hospitalizado, do acidente que tinha acontecido, que ele estava hospitalizado foi o professor Eduardo, que era um dos professores lá de guitarra. Ele ligou e avisou que ele estava hospitalizado, que a situação estava muito crítica. E aí passou algumas horas, a gente naquela angústia, e aí ele ligou de novo e avisou que o César tinha falecido. Eu estava em casa e aí foi até melhor porque eu pude chorar, porque eu chorei e tudo. Foi um golpe monstruoso para todos de lá da JCM, a perda do César. Ele era um dos alicerces. Então não tinha mais como ser a mesma coisa sem ele. A gente ainda ficou um tempo, mas fazia muita falta, muita falta. Ele, eu aprendi muito com o César. Eu aprendi com ele musicalmente, profissionalmente e até no relacionamento geral com as pessoas, porque eu era muito bicho do mato antes de dar aula lá. Eu era muito reservado. E o acesso que ele dava às pessoas, a forma de lidar dele, a postura dele, eu aprendi muito com ele. Muito. Ainda lembro dos conselhos dele, conversas que eu tinha com ele, ele me aconselhava sobre a vida e musicalmente. César, onde quer que você esteja, saiba do meu carinho, da saudade que eu sinto, você faz muita falta. Muita falta. Outra pergunta que eu queria fazer a você era se você ainda tem contato, né, com o Júlio, com o Kim,
hoje em dia, depois de tudo isso que aconteceu, né, da escola se desfazer e tudo mais? Já tem um bom tempo que eu não vejo o pessoal. Sinto saudade. E lembro com muito carinho dessa fase da minha vida. E é isso. E aí eu quero agradecer por ter tido a oportunidade de participar desse projeto e ter podido contar um pouco da minha experiência com os meninos do Catedral. Muito obrigada, então, a todos. Um beijo. Marcília Simeão, te agradeço por esse tempinho que você separou aí com a gente para contar um pouco, né, do que aconteceu ali naquela época, né? Época de ouro, realmente, para a música gospel, né? E você, com certeza, fez parte aí, somou, né, para que isso acontecesse, beleza? Deus te abençoe, fica um grande abraço para você que acompanhou o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, não perde tempo aí. Clica aí no botão curtir e compartilhar com teu amigo aí que curte som de qualidade, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, um grande abraço. Chama a vinheta lá em 3, 2, 1, valeu!